Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, que esse vai ser um vídeo bastante importante, porque nós vamos criar uma aplicação interessante utilizando .NET Core versão 5.0 e a gente vai nós vamos hospedar ela no Linux. Eu vou informar qual é a versão do Linux, mas em geral não vai ter muita diferença entre uma versão para outra, né? A gente ainda vai criar um certificado SSL utilizando o Let's Encrypt. É um certificado que vai durar 3 meses, mas no nosso caso aqui, ele vai ser automaticamente renovado antes da data de expiração. Então isso é um sistema útil, porque o foco aqui é mais mostrar a arquitetura envolvendo o Linux, envolvendo o .NET Core, envolvendo o Apache, né? E envolvendo a publicação, com ainda a criação do domínio. Nós vamos redirecionar o domínio para a aplicação, né? Para o sistema. E nesse caso, a funcionalidade real do sistema não vai ser tão importante. Porém, eu vou criar... O que vai fazer o sistema? Ele vai checar no site do Google se ele está online. Então essa funcionalidade, se ela for estendida, se ela for com a utilização de certa criatividade, ela pode ser aumentada, ela pode ser expandida. Outro detalhe interessante é que nós vamos utilizar aqui um iHosted Service, né? Ou seja, vai rodar no Linux, no nosso site, um serviço iHosted, né? Que significa que a cada tantos minutos, periodicamente, fazendo uma certa operação, né? Nós vamos também falar, ou seja, de background service rodando no Linux, né? Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando o ISP-config, né? O ISP-config é uma espécie de, eu diria, framework que a instalação dele, dependendo do caso, ela não é tão simples, mas eu posso, por exemplo, fazer um vídeo explicando como é que se instala o ISP-config. Por que eu vou utilizar o ISP-config? Porque ele vai me auxiliar em algumas coisas. Por exemplo, quando eu instalo o ISP-config, eu já deixo tudo instalado. Eu já deixo o Apache instalado, servidores de e-mail instalado, caso eu precise utilizar na minha aplicação, SMTP, etc. E eu já tenho várias coisas já prontas para eu criar um site. Eu posso criar se utilizando de uma interface web, né, do ISP-config. Então eu não vou precisar escrever muitas linhas de comando, né? Então nós temos duas vertentes aí. Eu posso criar também um vídeo explicando como instalar o ISP-config, dependendo dos comentários. E eu posso também fazer esse mesmo vídeo, repetir esse mesmo vídeo, sem a utilização do ISP-config, fazendo tudo se utilizando do sistema Linux limpo. Bom, eu estarei aqui também utilizando um servidor hospedado, se utilizando de acesso por SSH. Mas tudo vai poder ser feito se utilizando, por exemplo, para treinos de uma máquina virtual com o Linux, né? A aplicação que nós vamos criar, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui. Nós vamos criar uma aplicação web utilizando o .NET Core. Se utilizando de scaffolds do .NET Core, vamos utilizar o Identity. Por esse motivo, ele vai criar essa página, que é a página de login, nesse formato aqui. Claro que você vai poder modificar isso facilmente, né? Eu vou entrar aqui para mostrar o que a aplicação vai fazer, né? Pronto. Ela está dando gets no Google para ver se o serviço do Google está em pé. Então, enquanto ela estiver dando OK, significa que o serviço do Google está em pé. O detalhe é que isso aqui é um serviço de background. Ele vai estar rodando independente de alguém acessar o site. Ele vai estar rodando no servidor, né? Isso é importante, porque de repente tem muita gente que já me perguntou como é que faz um serviço de background, fica rodando no Linux, por exemplo. Então a cara da nossa aplicação vai ser essa. Claro que nós estamos utilizando o scaffold padrão do .NET Core, e aí você, com a sua imaginação, pode modificar para uma coisa mais útil para você. Na minha instalação do ISP-config, ele ficou nesse endereço aqui, ISP-config 8080, nessa porta
que eu coloquei. Então vamos entrar nele. E ele vai me pedir uma senha. Aqui eu coloquei como admin. E eu vou colocar a minha senha aqui. É tudo provisório nesse vídeo. Tudo vai ser apagado, né? Então aqui nós estamos na interface do ISP-config, né? Como queiram chamar. E nós vamos aqui em clientes. Aqui eu já tenho um cliente que sou eu mesmo. Você vai adicionar aqui um novo cliente, né? Não é meu caso, que eu vou colocar no meu nome mesmo, que já está aqui. Então eu vou aqui em sites e vou adicionar um novo site que eu vou me selecionar como cliente. Você pode aí ter seu cliente aí, dependendo da instalação do ISP-config. Eu vou colocar aqui um domínio que eu vou chamar de nós vamos chamar aqui de check serve, né? SRV, pronto. Esse vai ser o subdomínio que nós vamos criar. Nós vamos fazer ele sob um domínio chamado mobile solutions.tk. Por que .tk? A gente não vai se utilizar de nada real aqui. Inclusive a gente vai criar nessa aula mesmo o subdomínio se utilizando do Freenom, né? O que é o Freenom? Freenom é essa ferramenta aqui. Nessa ferramenta você pode criar domínios e subdomínios que eu vou explicar como fazer. A gente vai criar um domínio chamado mobilesolutions.tk e vai criar um subdomínio chamado check SRV. Lembrando que o domínio que você criar, ele pode estar apontando para outro servidor. E o subdomínio pode estar apontando para qualquer outro servidor também. Independente do domínio estar apontando para o servidor A, o subdomínio pode estar apontando para o servidor B. Isso é muito bom, né? Como nós já iniciamos a criar o site, nós já vamos para o Freenom para criar o domínio e o subdomínio. Então você vem aqui em meus domínios. Caso você não tenha nenhum domínio cadastrado, você vai aqui em Register a New Domain. Eu vou aqui colocar eu vou criar aqui um texto que eu acho que deve ser do meu domínio ABC. Então o que ele vai dizer assim, que se for .tk no final vai ser grátis, né? Esse meu domínio ABC, que é um exemplo que eu estou dando, ele está dizendo que é grátis. Então você vai no botão checkout e ele vai pedir para você fazer login na conta, caso você já não esteja logado. O melhor é que você já esteja logado, já esteja com seu e-mail de login já verificado antes de fazer esse processo aqui. Então, nesse caso aqui, ele já faz uma sugestão de 3 meses grátis. Só que se você baixar isso aqui, você vai ver que você pode ter 12 meses grátis. O interessante é que se você marcar um ano, ele já não é grátis, né? Então tem isso aí. Então você coloca 12 meses grátis e vai continuar. Eu não vou continuar porque eu não vou querer criar mais esse domínio, né? Foi apenas um exemplo que eu dei. Mas aqui eu tenho um domínio que vai durar 12 meses grátis. Ele é para teste, né? Claro. Então, ok. Vamos voltar agora. Vamos dizer que o seu domínio já está criado. Então vamos dizer que ele seja mobilesolutions.tk, que foi um que eu já havia criado, né? A gente vai aqui, Manage Domain, né? Nós vamos aqui em Manage Freenom DNS. E aqui, não importando ainda para onde está apontado o seu domínio, porque na verdade nós vamos criar um subdomínio, e voltando aqui para o ISP-config, a gente criou esse subdomínio aqui. Então nós vamos copiar esse subdomínio. Eu vou aqui criar embaixo um novo registro. Nesse caso do Freenom, você cria aqui um novo registro, coloca o mesmo nome lá que você colocou no subdomínio, registro do tipo A, e aponta para o seu servidor. No meu caso aqui, o meu servidor é esse, né? No seu caso, o servidor pode mudar. O IP do seu servidor pode mudar. É claro que se você estiver numa máquina virtual, ali fazendo um teste, com você apenas acessando o IP
da sua máquina virtual e a porta que a gente vai criar aqui nesse processo. Então eu vou salvar aqui, ó. Eu já criei esse subdomínio, estou apontando para o meu servidor e vou salvar. Esse processo depende, aqui você nota que deu aqui record added successfully. Então esse processo ele é demorado, mas é o tempo que a gente continua aqui. Então a gente já sabe que está validado esse subdomínio, que a gente já criou ele e ele já existe, né? E é importante você fazer isso antes de utilizar o ispconfig. Caso você esteja realmente utilizando o ispconfig. Ao salvar, eu não gosto de marcar isso, então vou primeiro marcar isso aqui. Vou colocar o site como ativo, vou colocar PHP como desativado, já que nós estamos aqui trabalhando com .NET Core. E outra coisa, como nós já estamos no subdomínio, né, aqui, então não ficaria legal adicionar o subdomínio automático e nós vamos colocar ele como nenhum aqui. Outra coisa que nós vamos fazer aqui antes em redirecionamento, e nós vamos, como nós marcamos SSL, nós vamos marcar esse reescrever HTTP para HTTPS. Quer dizer que se alguém digitar no seu navegador http checksrv.mobilesolutions.tk, ele vai redirecionar para HTTPS. Pronto. Outra opção interessante que precisa ser feita é que aqui em opções nós temos que colocar aqui umas diretivas que são essenciais para que uma aplicação .NET funcione, no caso de ela estar configurada com o ispconfig, né? É quase como uma forma de bolo, né? Você vai colocar como diretivos do Apache o proxy preserve host como on, proxy pass como localhost, né? Que aqui no caso é 127.0.0.1, e o proxy pass reverse como o mesmo endereço. Como eu já tenho uma aplicação rodando nesse Linux, nessa porta, então eu vou ter que aumentar aqui pelo menos esses 2 dígitos. É uma dica que eu faço, né? Para cada cliente que você tem, você aumenta esses 2 dígitos para 20, por exemplo. Se você tiver um novo cliente, você coloca para 30, se tiver um novo, coloca para 40, mas nesse caso aqui, como é uma demonstração, eu estou colocando para 20, porque eu já tenho uma aplicação criada aqui, né? Então, estando com esses passos feitos, eu vou salvar. No ispconfig, quando você salva uma alteração, ele fica criando essas indicações de que existe um processo sendo feito. Enquanto isso aqui não desaparecer, significa que ele ainda está fazendo algum processo no servidor para salvar as alterações que você fez. Outra coisa que eu esqueci é que nossa aplicação vai acessar um banco de dados MySQL. Então, uma vez que apagou aqui, ó, ele já fez todo o processamento. E nós vamos ver como é que ficou o site. Qual é o site? O site que nós criamos foi esse aqui, né? Ele colocou já um ID para cada site, e esse aqui é o ID 4. Vamos ver como é que ficou. Note que ele só tem o SSL criado e todo o resto está certo. Uma coisa importante, quer dizer, que eu acho que seja importante, é você colocar o país aqui. De alguma maneira, eu notei que parece que ele usa essa informação para alguma coisa. Então nós vamos salvar de novo aqui para mudar o país. Ele já colocou de novo a notificação de que está sendo processado alguma coisa, né? Talvez ele esteja modificando o certificado. Por enquanto, esse certificado não é válido, porque é claro que você tem que comprar um certificado. E então eu fiz esses passos iniciais para depois voltar aqui para o site. Você tem que ter cuidado para não errar o site. O nosso é esse aqui, porque agora a gente vai marcar o Let's Encrypt. Vamos salvar de novo. Ele já está processando de novo aqui. Vamos aguardar. A gente já pode talvez fazer uma checagem para ver se já está tudo dando certo nesse subdomínio aqui. Bom, nesse caso aqui, aparentemente está tudo dando certo. Primeiramente, no nosso site nós não incluímos PHP, não incluímos nada, né? Então, acredito que o ispconfig não coloca nada ali. Mas a gente já pode ver, se ele não estivesse apontando para nada, ele também não daria esse erro aqui. Ele simplesmente informaria que era um HTTP desconhecido, que esse DNS não estava apontando para parte nenhuma ainda. Bom, para a gente criar um banco de dados, a gente tem que primeiro criar um usuário. Então nós vamos aqui no botão adicionar novo usuário. Nós vamos dizer que o cliente é esse, lembrando que o seu cliente pode ser outro.
E nós vamos dizer que o nome do usuário é o próprio nome. Não é obrigado você fazer, você pode inventar qualquer nome aí, mas no caso aqui eu vou dizer que é cheque SRV, né? Eu vou gerar aqui uma senha difícil. Nós vamos aqui abrir um bloco de notas para anotar a senha e o usuário do banco de dados MySQL, que é importante. Então nós vamos aqui abrir um Notepad. A gente já vai colocar aqui a senha. Claro que isso tudo é temporário. E a gente vai colocar o usuário. Por enquanto você não está vendo o usuário direito, porque ele vai fazer uma junção dessa fórmula. Isso é específico do ISP-config. Ele está fazendo uma junção para criar o nome do usuário. Então nós vamos salvar. E você vai ver que o nome do usuário ficou, nesse caso, desse jeito aqui. Então nós vamos copiar. Já vamos colocar aqui no bloco de notas como o usuário. E vamos colocar aqui o para simbolizar o usuário. E P, password, né? Para simbolizar a senha e colocar aqui que isso aqui é MySQL, né? Nós vamos aqui criar o banco agora. Vamos aqui em banco de dados e adicionar novo banco de dados. Vamos aqui selecionar o site do banco, que no nosso caso é esse aqui. Selecionar aqui a MySQL, no meu caso só tenho isso. E vamos dar um nome para o banco de dados. No meu caso, eu vou dar um nome, vou apenas colocar um DB aqui na frente, porque ele vai fazer a junção disso aqui, que a gente vai ver depois como é que ele vai fazer a junção do client ID, ou seja, do ID do cliente, com o DB, que você pode colocar um nome mais descritivo, que talvez seja melhor para você, né? Aqui nesse caso ele quer colocar cotas, porque o ISP-config, ele não é só, ele serve para um administrador de hospedagem, onde você pode ter clientes também. A gente vai deixar as cotas como -1, que significa que não é ilimitado. E aqui ele pergunta qual é o usuário do banco de dados, que é o importante, né? Que foi o que a gente criou agora, que é esse aqui. Então, vamos selecionar ele. Você pode criar também um usuário somente leitura para o banco de dados, né? De repente você precisa de ter um usuário somente leitura. Tudo bem, não é o nosso caso. SHA-7 do banco de dados é importante, eu costumo deixar como TF8. Se você quiser cadastrar um acesso remoto, se você quiser que o banco de dados fique liberado para acesso remoto, você marca essa opção. No meu caso eu vou marcar, porque nesse caso a gente vai debugar a aplicação apontando para o mesmo banco. Nós não vamos criar um banco local e um remoto, nós vamos apontar para o mesmo banco, a aplicação. Caso você marque essa opção, você tem a opção ainda de dizer quais são os IPs que vão ser permitido o acesso remoto a esse banco, né? No nosso caso aqui, a gente vai deixar como nenhum, porque a gente vai querer, é apenas um teste, um exemplo, uma aula, a gente vai aceitar todos os IPs. Então vamos salvar. Como ele está mostrando aqui, tem 2 passos para serem feitos. Você pode clicar na notificação e ver quais são os 2 passos. Adicionar novo banco de dados, adicionar o usuário do banco de dados. Então ele está fazendo essas tarefas aí. É importante você também criar um acesso FTP para o site que você está criando. Então nesse caso a gente vai criar. Por quê? Porque quando a gente criar a aplicação .NET, a gente vai querer publicar ela. E no nosso caso aqui nós vamos utilizar a publicação por FTP. Existem outras maneiras de publicar, mas para não causar muita demora, nós vamos se utilizar simplesmente do FTP. Então nós vamos aqui em acesso web, usuários FTP, vamos criar aqui um novo usuário. É importante dizer o site, nós vamos dizer que o site é esse, porque ele já vai para a home desse site, né? E aqui ele coloca como padrão cliente name, que você tem que colocar algum sufixo, né, para completar. Isso é tudo coisa do ISP-config, né? Cheque SRV, o nome do serviço que a gente está criando. Vamos gerar novamente a senha, copiar a senha, vamos salvar o usuário. Pronto. Vamos colar aqui a senha no bloco de notas. Vamos ver qual foi o usuário que ele criou. Então, ele criou aqui meu nome em junção com o nome cheque SRV. Então, esse usuário ele tem que fazer essa junção aí, já que o ISP-config é utilizado numa hospedagem. Então, às vezes é necessário fazer esse tipo de junção aí. Vamos colar aqui, colocar como
IP, que simboliza User e Password, e vamos dizer que isso aqui é FTP. Mas a gente precisa fazer mais uma modificação, que eu acho que talvez não precise ser feita agora, mas só para lhe dizer aqui uma coisa, a gente pode aqui em opções, e pode dizer, se você entrar nesse diretório, quando a gente fizer o acesso por SSH, você vai ver que esse diretório não vai dar diretamente para o site. O site ele vai estar nesse diretório, /web no final. Então se você precisar incluir nesse FTP apenas o diretório do site, você vai, nesse caso do ISP-config, você vai precisar colocar esse /web no final. Acho que nós não vamos fazer isso ainda, vamos deixar do jeito que ele colocou. Vamos cancelar. Na próxima aula, nós vamos aprender como criar a aplicação utilizando o .NET Core. Vou explicar como é que você instala um console apropriado, que tem várias ferramentas úteis, melhor do que o console do próprio Windows, né? Nós vamos utilizar também o VS Code para criar a aplicação.